Josué capítulo 1. Diz assim o verso 1: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas, como prometi a Moisés. Eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Amém? Olha que promessa, né, maravilhosa que Deus deixou para a gente através dessas escrituras, que inicialmente foi para Josué, mas que hoje está ensinando a gente muita coisa. Você vê que muitas coisas, para que aconteça na nossa vida, a gente precisa romper com algumas situações na nossa vida. Você sabe que Moisés, ele conduziu o povo durante 40 anos. Então foram muitos anos Moisés conduzindo o povo. Quando estava prestes a entrar na terra que Deus havia prometido, agora Deus recolhe Moisés, Moisés morre. Eu não vou entrar nesse mérito, deixe isso para uma outra mensagem. Mas eu quero que você entenda que o Moisés morreu, um líder, um libertador, alguém que Deus havia levantado para conduzir o povo na direção que Deus queria que o povo fosse conduzido. E esse mesmo Deus não mudou. Ele quer me conduzir e te conduzir num caminho perfeito. Nós não vamos conseguir ser pessoas perfeitas, mas em um caminho perfeito. Porque lá em Romanos, no capítulo 12, lá no finalzinho do verso 2, diz assim, que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus para mim e para você é o quê? É boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes a gente que atrapalha para que isso aconteça, essas três palavras. É ou não é? Tem até uma música lá do Thales Roberto, né? Que ele canta lá, a gente é que complica tudo. Então nós complicamos muitas vezes o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Mas eu não estou aqui essa noite para te julgar e nem, pelo contrário, ainda que você tenha complicado tudo na sua vida, né? Como diz a canção, o nosso Deus é um Deus de quê? De resposta, de recomeço, de novos começos. É um Deus de misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, ou pela manhã. Então todo dia que amanhece a gente tem uma nova oportunidade. E Deus estava falando isso para Josué. Você sabe que Josué, ele é um dos dois que lá atrás, quando Moisés manda ir na terra que a Deus havia prometido, espiar a terra para ver se a terra era boa, a Bíblia diz que Moisés manda 12 espias, um representando cada tribo de Israel. Quando esses 12 chegam na terra, eles veem que a terra que Deus havia prometido era uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que eles traziam, e trouxeram como se um cacho de uva bem grande, que 2 homens tiveram que carregar. Era algo formidável, né? Quando você vai viajar em Israel, eles te dão um souvenir, né? um presentinho, claro, você paga por ele, né? Mas se você quiser, 2 homens assim, carregando um cacho de uva, né? Se você for lá em Israel hoje, né? Representando esses 2 homens. Quem, pastor? Josué e Caleb. Caleb não
começa uma jornada, ou não é chamado para começar uma jornada com Deus, ele não é chamado por um acaso. Mas Deus já tinha olhado o coração de Josué, junto com Caleb, por exemplo, lá atrás. Porque quando eles vão espiar a terra, junto com os outros 10, no total de 12, representando cada tribo, como eu disse, alguns aqui sabem da história, mas Deus sempre tem alguma coisa nova. Quando eles voltam demonstrando para Moisés e dizendo: olha, a terra maravilhosa, olha o que nós trouxemos aqui, olha a grandeza do que tem lá, a terra realmente é linda, mana leite e mel, né? Funciona, tudo que planta dá, olha o tipo de fruto que dá lá, a terra é maravilhosa. Só que dos 12, 10 disseram o quê? É maravilhosa, Moisés, mas tem gigante e eles são guerreiros. Quantas vezes Deus coloca diante da gente algo para a gente executar, algo para a gente crescer, mas a gente tem medo. Por quê, pastor? Porque nós vemos os fantasmas e nós vemos os gigantes, nós enxergamos mais os desafios do que a promessa que Deus promete para a gente. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele diz assim: nós não vivemos por vista, pelo que vemos, vivemos por fé. Paulo está orientando eu e você a não considerar o que nós estamos vendo, porque o que nós vemos com esses olhos aqui vai sucumbir à nossa fé, vai fazer a gente naufragar. E aí Paulo vai dizer o quê? Para a gente viver por fé. Ele está falando assim: as suas vistas, os seus olhos, né, não podem ser esses olhos carnais para aquilo que Deus havia e tem prometido. Precisa ser os olhos espirituais, os olhos da fé, algo que você ainda não viu fisicamente, mas que você crê que vai acontecer. Entende? Eu preciso olhar os lugares e já imaginar: Deus já me entregou esse local bem grande aqui para a gente, eu e a igreja que eu sou pastor, desfrutar desse local. Quando eu não tinha família lá atrás, eu olhava e me espelhava em alguém e dizia: eu quero uma família assim, eu quero um casamento assim, eu quero ter uns filhos assim. E aqui no celular, ele aparece, ele no próprio aplicativo das fotos, ele coloca um videozinho juntando assim as fotos, e ele mesmo sozinho coloca uma musiquinha. E apareceu para mim, né? E aí eu fui olhar, e apareceu umas viagens que eu fiz com a minha esposa e com a minha filha Mariana. E no meio assim do vídeo tem as fotos assim da gente no hotel, da gente na praia, dando um passeio no mar e tal. E uma musiquinha assim bem suave. E eu comecei a ver aquilo. Aí chega numa cena que a Mariana, minha filha, ela pegou o celular assim na praia à noite, e ela girou assim e deu aquelas risadinhas assim, toda feliz assim, sabe? Girou assim, filmando assim, bem rapidinho. E saiu nessa hora, essas inteligências artificiais, eu acho, nessa hora que ela dá o sorrisinho, o fundo musical abaixa e sai ali aquela gargalhadazinha dela de alegria. Você sabe o que aconteceu comigo na hora? Imagina, meu irmão, na hora eu chorei. Pastor, por quê? Porque vem dentro da minha cabeça a lembrança de quem eu era, de o que eu não tinha e o que Deus fez na minha vida. Eu vi a minha filha feliz. Hoje, quando eu fui buscar ela na escola, eu não quis mostrar de manhã, muito cedo, a gente meio sonolento, levei ela na escola, depois fui buscar ela meio-dia. Aí a gente vindo no caminho, eu mostrei ela de novo. Eu mostrei ela de novo? Não havia mostrado ela. Aqui, amor. Aí ela olhou assim, ela, ai que legal, ficou toda feliz do meu lado.
E eu vendo o vídeo com ela dirigindo de novo, adivinha o que aconteceu de novo comigo? É minha filha. E ela olhou para mim e viu eu com os olhos assim, entendeu? E ela deu um sorrisinho, dizendo para mim no sorrisinho dela assim: eu sei que você me ama, papai. Quem está me entendendo aqui? E engraçado que ela gostou da mesma cena que eu. Depois que ela viu o vídeo todo, sem eu falar nada, ela voltou naquela ceninha que ela está rodando assim. Se eu botar na internet, você vai lembrar. Lá no Instagram. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque de alguma maneira, lá atrás, eu imaginei isso. Eu profetizei isso. Desde a gravidez da minha esposa, da primeira, agora ela está grávida de novo, da Antonella, né? Desde a gravidez da minha esposa lá, da Mariana, assim que começou, eu conversava com ela. E eu já dizia que ela ia servir, que ela ia ser abençoada. Hoje ela estava cantando, ensaiando com a mãe dela lá, as músicas, a mãe dela ensinando ela. Depois eu venho e dou meus pitacos, eu não aguento. Mesmo sem entender de música. Mas ela está lá. Pastor, e por que o senhor está dizendo isso? Eu sempre falo aqui, eu não sou melhor do que você. Deus colocou um caminho para mim, e de fato Ele fez igual quando Ele fez com José, e até com Josué. Ele não me mostrou exatamente o que ia acontecer no meio do caminho, mas a gente sabe que o caminho é tortuoso muitas vezes. Então, hoje eu entendo porque Josué, ao longo da leitura do capítulo 1, Deus insiste com ele dizendo: Josué, da maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo: Josué, da maneira que eu abençoei e fui com Moisés, eu vou ser contigo. E quando eles voltam daquela viagem, Josué e Caleb repreendem os 10 que disseram acerca das dificuldades que eram reais. Mas os 2 mandam eles se calarem, e eles dizem assim: não tem problema se tem gigante, não tem problema se tem desafio. O mesmo Deus que é o nosso Deus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus Todo-Poderoso, que trouxe a gente até aqui, vai levar a gente até lá, e a terra vai ser nossa. Com gigante ou sem gigante, nessa vida dura, que ela é dura, ela não é fácil de viver, é nessa vida difícil que Deus vai ensinando a gente ao longo do caminho. Então, Deus sabe dos nossos momentos, inclusive de tristeza, tá? Aqui, quando Deus chama Moisés, Ele fala assim, Josué, Ele diz: Josué, o meu servo Moisés é morto. Ele diz assim: eu respeitei, vocês choraram durante 1 mês, agora chega. Agora é hora de levantar a cabeça, Josué, e continuar aquilo que eu havia prometido a Moisés. O povo está aí, Moisés já está comigo aqui. O ciclo de Moisés acabou, mas vai continuar contigo. Então Deus está dizendo para mim e para você também: há tempo de chorar, como diz lá o Salomão em Eclesiastes, mas há tempo de sorrir também. Lá está dizendo que há tempo de plantar e há tempo de colher. Então Deus está dizendo: há um tempo de chorar. Pode chorar com a tristeza que alguém te fez, com a morte de Moisés. Mas já passou 1 mês, já passou um tempo, agora chega de chorar. De fato, o meu servo Moisés é morto. Mas Josué, vamos embora. Deus está dizendo para você: vamos embora. Chega de choramingar. Deus está dizendo: eu respeitei os seus dias de dor, estou respeitando até hoje, mas esse choro não vai resolver. A sua dor, ela precisa ser sarada, mas você precisa caminhar. E é na caminhada que você vai receber de Deus. Quem está me entendendo aí? Né? Amém. Ele diz assim, Moisés está morto, mas Moisés está morto. Agora, pois,
você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Deus está dizendo assim: da maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E olha que interessante, Josué, fala com o povo, prepara tudo, porque vocês vão atravessar o Jordão. Deus estava dizendo para Josué: Moisés não abriu o mar vermelho, então você vai abrir o Jordão, e você vai passar em terra seca assim como ele. O mar talvez estava parado, no Jordão eu não sei, a represa foi crescendo, porque era uma água mais corrente, apesar de não ser tão longa. Mas quando Deus quer operar, Ele vai operar. Você vê que Ele diz assim: ó, vocês vão atravessar o Jordão, e eu vou entregar a terra que eu prometi, eu entregarei a vocês. Você não vê Deus falando: vai, Josué, e quem sabe eu entrego o que eu prometi, se vocês merecerem, se vocês forem bonzinhos. Não há nenhum trato desse, há uma condição: para de chorar, deixa para trás, agora continua a caminhada. Eu vou abrir o Jordão para que as pessoas vejam que você é um líder e que eu te levantei assim como levantei Moisés. Então Moisés abre o mar, você vai abrir o Jordão, e eu entregarei a terra para vocês. Deus está dizendo: eu garanto, mas agora para Ele cumprir na sua vida, na minha vida, você precisa continuar a caminhada, e eu também preciso. Tem um Jordão para ser aberto, que Deus já garantiu. Tem uma terra para Ele entregar, que Ele já disse: eu entregarei essa terra a vocês. Mas Ele está dizendo: se ficar chorando, se ficar parado, se não avançar, meu irmão, pastor, até hoje eu nem criei uma raiz numa igreja. Está na hora de você criar raiz. Cria aqui. Para de ficar visitando igreja o tempo todo. Cria raiz, começa a ouvir da palavra, começa a pôr em prática, começa a servir a Jesus de verdade. Ah, pastor, não sei como é que eu vou fazer. Meu irmão, dá os passos. O Jordão vai se abrir, a terra vai ser sua. Lembra que eu falei domingo? Não faça como Jonas, não fuja do seu propósito. Não tenha mais perdas, que você já está perdendo pra caramba. Está sendo jogado do navio muitas coisas valiosas. Por quê? Por causa da desobediência de Jonas. Você precisa parar de ter essas perdas. Para de desobedecer a Deus e vem na caminhada. Entende? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, na verdade, quando eu voltei para Jesus, há 20 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, eu lembro que o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, recebi a oração. Eu lembro que eu tomava uns goró na época, né? Parece que não, mas eu bebia, né? Eu não era essa pessoa limpa, bonita, bem cuidada. Eu era uma pessoa conturbada, atribulada, cheio de problema. E eu lembro que aquele pastor me abraçou, me abençoou, orou por mim. Eu voltei para Jesus. E ele disse assim: Deus tem uma obra na sua vida e Ele vai cumprir. O tempo que você ficou aí perdido aí, vai ser de alguma maneira não recompensado, mas ocupado o lugar. Deus tem pressa na sua vida, porque Deus conhece o nosso coração. Eu até anos atrás, até pouco tempo atrás, eu ficava: Deus, porque eu perdi meu tempo no mundo? Eu poderia estar muito mais adiantado na tua presença, meu ministério poderia estar muito mais adiantado. Entende? A gente quer, mas quem faz é Deus, quem sabe é Deus, quem opera é Deus.
E eu lembro que a partir daquele dia eu comecei a caminhar. Aí eu comecei a ir nos cultos. Eu ainda continuei bebendo por algumas semanas, vamos dizer assim. Mas depois eu já não bebi mais. O pastor não me mandou. As amizades que eu tinha, quando eu comecei a falar que eu estava indo para a igreja, eles acharam bonito. Mas já se afastaram. Alguns quiseram ir para a igreja comigo, alguns eu levei, mas a grande maioria se afastou. Algumas meninas queriam namorar comigo, mas eu tenho um caminho a seguir. Eu preciso encontrar a pessoa de verdade. Vocês sabem da história, eu fiquei sozinho durante um tempo, até eu casar com a minha esposa, namorar e casar, que foi dessa igreja que eu conheci a minha esposa. Pastor, onde o senhor quer chegar? Deus pode fazer na sua vida. Dê o passo. Entende? Rompa a barreira. Josué, vamos embora. Eu vou abrir o Jordão, a terra que eu prometi eu vou te entregar. Substitua o nome Josué e põe o seu nome. Eu sou fiel, eu vou cumprir. Amém? E aí ele diz assim, ó: como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso aqui é forte demais. Deus está dizendo para Josué: aonde você pisar, junto com o povo, eu vou entregar, vai ser de vocês. Deus está dizendo para mim e para você: aonde você chegar vai ser teu. E aí ele diz mais, ele diz assim, ó: Josué, ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém vai te resistir. Sabe o que é isso? Você vai vencer. Em todas as etapas, ninguém vai te parar. Deus não falou isso por acaso. Deus conhecia quem era Josué. Deus está te conhecendo, Ele já te conhece. Meu irmão, a fé tem que ser viva. Você precisa beber desse espírito aqui, dessa fé, beber. Que é isso, pastor? Beber, né? Quando você bebe assim, né? Você já bebeu aquela água fresca? Parece que vai nas suas entranhas, né? É uma coisa, não tem meio termo. É beber. Não tem nem o processo de mastigar. Você precisa ser embebedado, né? Pelo Espírito Santo, por essa fé. Você precisa, a partir de hoje, nunca mais falar: ah, se Deus quiser, a minha família vai ser liberta. Se Deus quiser, o meu filho vai vencer. Se Deus quiser, o meu casamento. Ah, se Deus quiser, eu vou passar nesse concurso. Se Deus quiser, eu vou ser um empresário. Se Deus quiser, e se Deus quiser, eu vou comprar a minha casa. Se Deus quiser, a minha família vai ser salva. Se Deus quiser, você vai começar a dizer assim, ó: em nome de Jesus. O som é outro, a conotação é outra. Não é se Deus quiser, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde eu pisar vai ser meu. Em nome de Jesus, essa doença não vai mais fazer parte do meu corpo. Em nome de Jesus, essa situação não vai permanecer da maneira que está. Em nome de Jesus, eu vou pisar e a terra vai ser minha. Em nome de Jesus, eu vou viver aquilo que o Senhor tem prometido. Em nome de Jesus, eu vou viver as promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Não é diferente? Em nome de Jesus. Quando alguém falar: você vai fazer aquele concurso, você vai abrir esse negócio, se Deus quiser, né? Vai fazer o exame, se Deus quiser vai dar tudo certo. Você vai falar: em nome de Jesus, já deu certo. Entende? Eu sirvo a um Deus vivo, ao Deus da Bíblia, ao Deus que não perde batalha.
o poderoso de Israel, o Deus que criou o céu e a terra, que os pés descansam na terra. Eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que disse que tudo que pedir no nome do Filho dele, Ele fará, crendo, e eu creio. E aí ele continua dizendo assim, ó: seja forte, Josué, e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Olha o que ele está dizendo: seja forte e seja corajoso. Meu irmão, para de ficar choramingando, vai para cima, acredita naquilo que Deus tem prometido para você. Pastor, na minha família, meu irmão, você crê que você tem um potencial aí para abrir um negócio? Abre o teu negócio. Você tem um potencial para passar lá naquele concurso? Vai lá. Ah, pastor, eu não tenho. Busca para ter. Busca o que for preciso. E ora ao Senhor. E começa a declarar: essa vaga é minha, esse lugar é meu. Pastor, mas se eu tiver medo, vai com medo. Você pensa, eu já fiz muita coisa com medo e Deus me honrou depois. O medo faz parte, mas quando você vai, o medo ele vai fugir, ele vai se afugentar. Uma pessoa que sabe o que quer, meu irmão, aquilo que o diabo fica sugerindo, dizendo que você não vai conseguir, aquilo não vai prevalecer mais. Olha o que está escrito: seja forte. Seja forte, seja o que, gente? Corajoso. Seja forte, vai nessa força. Seja corajoso. Vai lá, acredita, Deus vai te honrar. Dá um bom testemunho na tua casa, Deus vai salvar a tua família. Entende? Os filhos precisam ver um homem, um pai, né? Alguém que é aguerrido. Você acha que a minha filha olha para mim, ela pensa o quê? Que eu sou um pobre coitado? A minha esposa olha para mim como? Casei com um homem, alguém que acredita, alguém que vai. Mulher, vai nessa tua força. Às vezes você fala: eu sou guerreira, né? Não tem isso aí? Ou então, nós mulheres. Meu irmão, se você não arregaçar as mangas, vai ficar para trás. Deus está dizendo: olha, a terra é sua, pisa nela. Seja forte, seja corajoso. Você que é solteiro, você que está me vendo em casa, você que é casado, dá a mão à tua mulher, dá a mão ao teu marido. Está escrito que é ligado na terra, é ligado no céu. Irmão, muita coisa eu falo assim: chama minha filha, chama minha esposa, e vai dar certo. Deus é com a gente, esse quadro vai mudar, essa dificuldade vai passar, Deus vai prosperar, a coisa vai andar, vai funcionar. Amém? Olha a Deus. E aí ele diz aqui no verso 7, de novo, ele repete. Josué estava com medo. Seja forte e seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Olha o que ele está dizendo, Deus dizendo para Josué: Josué, seja forte e corajoso, mas seja muito corajoso. Agora medita na minha palavra. Faz como Moisés ordenou. Ele está dizendo: não vai para a direita e nem para a esquerda. Mantenha a sua fé naquilo que eu tenho orientado você. Ele está dizendo assim: Josué, não busque em outros lugares, não busque em outras fontes. Busca na minha palavra. Busca naquilo que eu estou te direcionando. Pastor, eu tenho experiência, o fulano tem experiência, não sei o que, meu irmão. Eu costumo dizer aqui: como é que está a tua vida? Começa a obedecer a Deus para Ele mudar. Alguém me entende? Diga amém. Aí ele diz aqui, vamos pular para eu terminar. No verso 11. Não, no verso 9. Não foi eu que te ordenei a você, que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Mais uma vez, pela terceira vez.
Não se apavore nem desanime. Tem alguém desanimado aqui? Ele disse assim, ó, não fique apavorado, não é apavorado de medo não. Já viu aquela pessoa? Está apavorado, o que houve? Calma, vai dar certo. Deus está dizendo assim, não fica apavorado não. Calma, não se apavore, né? Nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Está escrito aqui, o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você